Francisco Teixeira é um dos cofundadores da BizLink Brokers, uma empresa que se dedica às transações na área das fusões e aquisições, nomeadamente venda e aquisição de empresas e negócios. O Francisco atua maioritariamente na área técnica, é gestor de formação, com especialidade de MBA em finanças corporativas, e é quem, no fundo, faz toda a análise técnica e validação dos elementos económico-financeiros das empresas e que procede também à defesa daquilo que se chama a tese e o racional de investimento para com os investidores ou interessados na aquisição ou mesmo até nos interessados em venda, para que consigam chegar a um entendimento com base técnica e sustentada. O que motivou a seguir este caminho e esta atividade tem tudo a ver com a minha evolução profissional. Chegou uma altura na minha carreira profissional em que eu estive à frente de uma multinacional em Portugal, ainda jovem, relativamente novo, com 33 anos, o que me deu um conhecimento bastante vasto do que era a comunidade empresarial e, por sua vez, esta sensação de entrar no mundo dos negócios, da aquisição das empresas, nesta área financeira, de análise, de formação base, e então decidi, por que não, enverdar por esta área. E esta área em Portugal na altura, estamos a falar há cerca de 8, 9 anos atrás, não era uma área muito explorada, muito vista, nem tão pouco tinha formações adequadas à atividade, o que me levou a explorar e a estudar internacionalmente como é que as coisas se processavam, não é? Portanto, e encontrar o ecossistema da banca do investimento ou do private equity, levando-me também a conhecer pessoas, a conhecer empresários, mas numa outra perspectiva, na perspectiva do eu interior, portanto, do empresário no seu interior, e tentar perceber porque é que muitas das vezes o valor emocional que eles colocavam nas suas organizações não correspondiam às avaliações. Ora bem, tudo isto leva a uma análise profunda, a uma investigação também profunda, não só em sede técnica, mas até no ecossistema empresarial português e até ibérico, espanhol também, tentar perceber onde é que residem as diferenças, porque não somente o empresário, o vendedor, tem razão quando coloca um determinado valor para a venda da sua organização, como também o investidor tem razão quando também sustenta justificadamente um valor. Claro está que os valores são sempre diferentes. São sempre diferentes e cabe-nos a nós perceber a empresa como um todo e não só os seus dados económicos, financeiros, os dados operacionais são muito importantes, perceber o posicionamento da empresa, perceber as motivações e o crescimento histórico da empresa, da cultura da própria empresa, e aqui começa-se a desenhar o que é efetivamente um processo na área das fusões e aquisições. Ao contrário do que se possa julgar, é um processo de pessoas para pessoas. Apenas os ativos são números contribuinte, nomeadamente empresas. Ora bem, e aqui reside o grande segredo que nós conseguimos aportar para o mercado, que é efetivamente tornar esta transação sustentável para quem vende e para quem adquire, com a satisfação de ambas as partes, em que na realidade o fator mais importante, partindo de um ponto de vista do nosso processo, partindo de uma avaliação sempre, o ponto mais importante é a descoberta da forma tecnicamente defendida, sustentada em termos de investimento e segurança para o futuro para ambas as partes. E é aqui que tudo gera motivação. Isto é o que motiva este desafio. Não há duas empresas iguais, não são medos de folhas de Excel, por mais que sejam, ou análise de dados económicos ou financeiros que vão caracterizar uma empresa. A empresa é muito mais do que isso. A empresa são pessoas, são metodologias, são culturas, são históricos, são clientes, são fornecedores, tem a sua responsabilidade social. Hoje em dia fala-se muito das políticas ESG, e qualquer empresa tem essa política. Aqui a questão é perceberem onde é que ela se materializa, porque todas elas têm. Os próprios empresários são pessoas que estão inseridas na comunidade, são pessoas que quando saem das suas casas para o seu trabalho, para os seus escritórios, para as suas empresas, para as suas fábricas, são pessoas que cruzam uma coisa que se chama sociedade,
e a sociedade tem vários players, vários intervenientes, aos quais eles interagem. Portanto, tudo isto faz parte de uma imagem, não somente económica ou financeira. E aqui reside também uma outra questão que é muito importante, que é a pergunta de como vai ser o dia do amanhã após a venda. O empresário está no meio de um ecossistema, que é uma sociedade, como disse, e quando chegamos a um finalizar quase de um processo, começa a aparecer aquela pergunta que eles todos fazem, que é: o que é que eu vou fazer depois de vender a minha empresa? Então aqui entra o problema interno, que é: eu pretendo alienar a minha empresa. Ai meu Deus, se eu o consigo, ai meu Deus, se eu não o consigo. Porque eu quero, porque tenho um conjunto de planos, não é? E este é o caminho, este é o processo, e esta é a empresa também que me vai ajudar. E por outro lado é: o que é que eu vou fazer a seguir? A resposta rápida são as satisfações imediatas. São as viagens, são, enfim, as casas, os carros, automóveis, enfim, por aí fora. Mas existe aquilo que se chama o dia seguinte. Okay? E o dia seguinte é uma das partes mais importantes na transmissão da confiança, na venda ou na aquisição de uma empresa, dependendo do lado em que está. Muitos dos empresários que vendem tornam-se investidores. Só que agora estão do lado da aquisição, onde nós também vamos apoiar no encontrar de soluções sustentadas e auditadas por nós para fazer um investimento, e outros que decidem parar a sua vida empresarial e passam, no fundo, a usufruir de todo o seu investimento. E aqui no meio ainda temos outras questões, que são as questões familiares, que é a tal chamada falta de sucessão, não é? Que leva também à motivação. É um dos fatores motivadores que hoje existe no nosso ecossistema, e não estou a falar só em Portugal, estou a falar a nível mundial, que é o problema da sucessão. E os empresários portugueses, aqueles que vieram e foram originados no Baby Boomer, não é? Aquelas pessoas da década de 40, 50, não é? Portanto, pós-guerra mundial, criaram as suas empresas, criaram os seus filhos e deram-lhes meios com o seu sacrifício para que sigam as suas carreiras, e agora, ao encontrarem uma solução para os seus filhos, no final ficaram com um desafio nas mãos. Não é um problema, porque nós também temos a solução, mas é um desafio, que é a célebre frase: eu criei isto tudo e agora não tenho seguidores ou sucessores. Ora bem, este é um dos grandes desafios hoje em dia. Mas, por outro lado, aqueles que não são os sucessores de uns são os investidores de outros. E o que está a acontecer, e daí os nossos clientes, nós temos muitos clientes nas faixas etárias 40, 50, 60, que efetivamente pretendem fazer investimentos nas empresas nacionais e algumas em Espanha. Nós também fazemos parte de uma grande plataforma internacional de fusões e aquisições, portanto o M&A, o que nos permite ter acesso a um conjunto de solicitações e bem específicas. E o que nos compete muitas das vezes é fazer esta ponte. Ponte esta sobre um cariz técnico, justificado, e também temos que ser fundamentados, porque muitas destas operações são financiadas. E o financiamento da aquisição hoje em dia é mais comum que o que se possa julgar. Aliás, até no meu ponto de vista, eu aconselho tanto os meus clientes, tanto os vendedores, no sentido de perceberem a dinâmica que se pode alcançar em termos de valores e utilizar este tipo de ferramentas para conseguirem os valores, os tais valores emocionais. Aconselho-os também a terem uma mente mais aberta, obviamente e devidamente garantida, para que consigam alcançar através dos financiamentos que muitos dos adquirentes utilizam, não somente recorrendo à banca tradicional, que são muito poucos, mas à banca de investimento e a outras fontes de financiamento que o mercado internacional dispõe, juntando isto tudo, fazendo o bolo do valor final que agrada tanto a quem compra como a quem vende. Portanto, o segredo que eu estou aqui a transmitir é, no fundo, apesar de ser uma atividade financeira altamente analítica, do ponto de vista económico, de risco, existe o risco, mas na realidade
é uma atividade de pessoas para pessoas, pequena negociação que se vai encontrar e se vai fazer as pontes de ligação entre o que um pretende e o que o outro pode despender. Voltando ao tema dos sucessores, esta crise está a gerar um conjunto de oportunidades muito grandes. Vou falar aqui mais ao nível da Península Ibérica, onde temos maior concentração em termos do sell side, portanto, do lado de quem vende. Crise essa que pode gerar, caso não tenhamos medidas sérias e sustentáveis para os nossos jovens poderem pegar em empresas, vamos ter crises sérias de empresas muito sólidas e muito robustas a não terem seguidores, e nós efetivamente somos a solução para ligar estes pontos. Trabalhamos maioritariamente, como disse, com clientes que nos solicitam soluções de investimento ao nível de empresas de âmbito internacional, no buy side e no sell side, o âmbito nacional. Não há dificuldades, há desafios. Okay? Aqui a questão é perceber o que é que o empresário na realidade quer dizer e não aquilo que ele diz. Muitas das vezes o que nós percebemos, há uma intenção de o fazer, mas por outro lado há uma retração em fazê-lo, em materializar a intenção. E aí o fator confiança e proximidade é fundamental, porque tudo o resto se constrói em cima disto. E é isso que nós tentamos sempre passar, é este fator de confiança e segurança, debaixo do grande guarda-chuva que se chama confidencialidade. Porque ninguém gosta de que se saiba que o seu negócio está à venda. Isto é uma questão cultural, é uma questão da nossa sociedade. Geralmente, a maior parte dos casos, os empresários que decidem optar por colocar a sua empresa à venda querem vendê-la, mas não querem que se saiba. Portanto, isto é um bocado antagónico, não é? E nós, deste lado, temos que perceber realmente, e temos que ter as ferramentas e o conhecimento e a ética necessária para podermos conduzir estes processos. Não? Porque esta confidencialidade, e no âmbito inclusivamente da pequena espionagem que existe, comercial, industrial, enfim, em várias áreas, é muito fácil, atendendo à falta de conhecimento que o mercado tem ainda do que é que são estes processos, disponibilizar informações privilegiadas a quem não se conhece. E nós somos exatamente esse filtro. Okay? Nós fazemos toda essa due diligence interna para percebermos com quem estamos a falar, e para isso temos procedimentos e processos muito bem estabelecidos e bem definidos que nos permitem identificar se efetivamente o interesse é legítimo ou não é só um interesse por saber informações de determinada empresa. Não é? Por outro lado, nós também desenvolvemos um processo em que o silêncio e a paragem é praticamente eliminado. O nosso processo é um processo bastante lean, aliás utilizamos ferramentas Sigma para o efeito e pode ter desenvolvido, em que eliminamos períodos mortos. Nós queremos sempre que a comunicação flua e não existam grandes espaços de tempo para que as informações não se percam, pequenos apontamentos não se percam, porque na realidade é necessário estabelecer sempre uma ligação. Portanto, é isso que possa ser a maior dificuldade. Primeiro é o fator segurança-confiança, a confidencialidade e um desenrolar de um processo de maneira fluida e natural. Porque analisar documentos financeiros, tem os computadores, são excelentes. Ainda agora com a inteligência artificial ainda melhor ainda. É fabuloso. Mas lá está, é preciso dar humanização a isto. Embora os números são importantes para a definição, o resto faz-se com pessoas. E hoje em dia o mercado das fusões e aquisições, venda de empresas e até venda de negócios, para o qual a BizLink Brokers está direcionada e ao seu posicionamento, é um negócio de pessoas. Agora, tem que ter também as suas componentes técnicas que fundamentam todo o resto, porque existem um conjunto de intervenientes, não diretamente, mas que estão inseridos num ecossistema. O sistema financeiro é um deles. A área jurídica é outra. A área da auditoria é outra. Portanto, não tem nada disto a ver com a própria empresa em si, repare. Não tem a ver com a empresa, as suas operações, o seu legado. Nem tem nada a ver com os objetivos do investimento e rentabilidade.
mas são peças fundamentais que fazem parte deste sistema. E é preciso perceber em que parte é que estas peças entram e as suas importâncias, sem atrasar todo o desenvolvimento do processo. E é aqui que nós fazemos. Há bocadinho eu falei que nós somos as pontes, e agora digo, para além de pontes, nós fazemos o interface entre todas as áreas, que é, por isso, para estar e desenvolver um processo desta índole, e não estou a falar da dimensão, porque muitas das vezes a dimensão são um conjunto de números, é preciso ter conhecimentos especializados em diversas áreas. Portanto, é uma pool de conhecimentos estes que têm que trazer experiência, porque nós estamos a falar sempre com pessoas que têm experiência, são pessoas que criaram os seus próprios negócios, ou herdaram os seus próprios negócios, ou têm os seus próprios negócios vindos de outras fontes. Estamos a falar com outras pessoas que estão dispostas a arriscar e têm responsabilidades através deste risco. Portanto, temos que juntar tudo isto. E estar nesta área é gratificante, é desafiante, é uma área de futuro, pelos motivos que já evidenciei. Um deles é exato, e volto a falar, que são os baby boomers, mas é efetivamente uma forma até de responsabilidade social. Porque isto é garantir o futuro das empresas. E ao garantirmos o futuro das empresas, também estamos a garantir o futuro das suas pessoas. Outra das componentes importantes é a responsabilidade dos colaboradores das empresas. Isto também tem que ser tido em conta. E aqui entra novamente o fator segurança, que tem que ser transmitido ao vendedor, que o adquirente fará tudo para manter essas pessoas. E agora voltamos novamente ao ecossistema social. Porque se assim não for, as pessoas podem deixar de ser empresárias, mas há uma coisa que elas não deixam de ser. É pessoas inseridas numa comunidade. É uma responsabilidade muito para lá do que uma mera operação ou transação. É aqui que a BizLink Brokers entra. O nosso tipo de cliente natural é o empresário português, ou são as empresas, as pequenas e médias empresas, ou seja, empresas que têm volumes de negócios na ordem até aos 20 milhões de euros, empresas de cariz algo familiar também. São empresas cujos seus fundadores ou os seus atuais proprietários já entraram em fases da vida que pretendem seguir em frente noutros projetos, outros também pretendem financiamento, a injeção de capital, isto no lado de quem vende. No lado de quem quer efetuar a aquisição, os nossos clientes são, por exemplo, fundos de investimento, private equity, são holdings, são empresas que queiram expandir os seus negócios, portanto são os nossos tipos de clientes.